Olá, boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. As dificuldades em conseguir a aprovação de um crédito bancário levaram muitos portugueses a optar por arrendar casa. Quais são as ofertas existentes no mercado e será que a oferta é suficiente para cobrir a procura? É este o ponto de partida do Sociedade Civil desta tarde. A procura por arrendamento já ultrapassou a procura de compra de casas nos distritos de Lisboa e Porto. O Sociedade Civil de hoje fala-lhe sobre este tema e analisa os números do arrendamento em Portugal. Ficaremos a saber que programas de apoio ao arrendamento existem e como funcionam. Ficará ainda a saber como arrendar casa, que métodos pode utilizar e que alterações foram feitas à lei nacional. Na emissão desta tarde, damos-lhe ainda a conhecer o caso de uma empresa em crescimento que arrenda apartamentos a estrangeiros, quer seja para férias ou viagens de negócios. Vamos então saber quais são os novos desafios do mercado de arrendamento em Portugal. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Luís Lima, bem-vindo, é presidente da APMI, para a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. Antes de avançarmos para o futuro daquilo que é o arrendamento, ou pode vir a ser o arrendamento em Portugal, talvez valesse a pena focarmos um bocadinho a nossa atenção na lei do arrendamento, no que é que esta lei trouxe de novo, de que forma é que ela mudou o mercado. Ou seja, vamos fazer um bocadinho um balanço desta nova legislação? Sim, antes de mais nada, boa tarde. Sim, está quase a passar um ano, sensivelmente um ano, e o que eu posso dizer sobre a nova lei do arrendamento, se a nova lei do arrendamento criou um clique que fizesse o arrendamento funcionar, para mim, na parte habitacional, não. O que aconteceu, este aumento da procura que houve a nível de arrendamento, tem mais a ver com a dificuldade das famílias em arrendar a casa, de comprar casa, no acesso ao crédito, ao banco. E faz com que as pessoas não tenham outra hipótese e recorrem ao mercado de arrendamento. Para o mercado de arrendamento... Mas porquê é que acha que isso não deriva da lei, deriva só da crise? A lei pode ter tido alguma expressão, ter criado alguma confiança em alguns proprietários, mas não fez com que as pessoas considerassem que é um bom investimento adquirir, por exemplo, investir as suas economias comprando casas para investir no mercado de arrendamento. Nós, em 2001, tivemos 20,7% das famílias a viver em casa arrendada. Segundo os últimos censos, de 2011, temos 19,7%, portanto foi uma década perdida. Temos menos. Temos menos. E este ano, ainda não existem, o INE ainda não levou os dados de 2012, mas pela minha convicção, nós vamos ter um aumento de 2 ou 3 dígitos. Com esta dificuldade do acesso ao crédito, só por aí, e esse aumento... Portanto, vamos voltar para os valores de há 10 anos, mais ou menos? Sim, sensivelmente acima. Nós, para o mercado de arrendamento ser um negócio, ter futuro, nós já devíamos estar com 24% ou 25% das famílias a verem casas arrendadas. Então, e o que é que falhou nesta lei, em seu entender, para não conseguir obter esse objetivo? Criou mais confiança a nível dos proprietários, principalmente na questão do despejo, criou alguma confiança, não haja dúvida que criou, mesmo eu sempre tendo dito, e os dados hoje em dia confirmam aquilo que eu sempre disse, que o incumprimento a nível de rendas não era grande. Mas era uma questão psicológica, isso na cabeça dos proprietários fazia com que muitas vezes reportiam essa falta de confiança no valor da renda, colocando um valor acima. Mas hoje em dia vê-se que afinal o incumprimento a nível de não pagamento de renda, já há dados oficiais sobre isso, não é assim tão grande como isso, mas criou alguma confiança. A outra é a questão fiscal. Como não houve uma... Eu sempre defendi aquela questão da taxa liberatória, só que eu quando defendia há 4 ou 5 anos, nessa altura era 20% e aquilo que foi aprovado foi 28%. Acho positivo, mas não chega. Porque com avaliações do todo património imobiliário, mais carga fiscal a nível de IMIs, mais quem quer investir tem algum receio que isto não seja um negócio, faz com que as casas que existem no mercado, houve algum aumento de casas, mas que não corresponde, não está consertado com a procura, porque há mais procura, mas as pessoas querem casas baratas. Por exemplo, aqui onde nós estamos, no Porto, o que a grande procura, mais de 50% das pessoas procuram casa para arrendar, por exemplo, um T1 procuram com 300 euros de renda, já incluindo condomínio. Se me arranjar
arranjar e se entregarem à minha empresa casas T1s a 300 euros, eu garanto que eu rapidamente coloco no mercado. Tem que ter um mínimo de condições que as pessoas hoje em dia já não aceitam. E não se vê isso nos mercados. É fácil procurar nos sites e ver que T1s com 300 euros, incluindo condomínio, não existe. E as pessoas não têm rendimentos para mais. Portanto, a procura existe, mas é uma procura que depois não é coincidente com a oferta. Precisamente há um desequilíbrio na questão do valor daquilo que as pessoas podem pagar e no valor das rendas que estão no mercado. José Fernandes Martins, bem-vindo, é jurista da Associação de Inquilinos do Norte de Portugal. Qual é o balanço que faz, quase ao final de um ano, desta nova lei? Muito boa tarde. Em termos sociais, muito mal. Em termos sociais, muito mal. Em termos de revitalização do mercado, também não creio que seja a lei que tenha ajudado o mercado de arrendamento. Eu penso que ele é assumido por muitas famílias, essencialmente por dificuldades do recurso ao crédito. É verdade que a lei cria algum incentivo aos proprietários, mas esta lei essencialmente vem atingir os contratos antigos. Digamos, o objetivo desta lei não é facilitar o arrendamento, o novo arrendamento, é precarizar os contratos antigos e é atualizar as rendas antigas. Porque, relativamente aos contratos e ao regime jurídico dos contratos de arrendamento, a lei anterior era praticamente idêntica, quer a 2006, quer mesmo já o RAU de 1990, e era possível celebrar contratos que não fossem vinculísticos, em que os proprietários não ficassem obrigados a aceitar a renovação dos contratos. Portanto, esta panaceia o regime da liberalização do regime do arrendamento não me parece que seja o fundamento para a alteração do mercado, porque essa possibilidade existe desde 1990, mas de forma acentuada desde 2006. Agora, a lei, do ponto de vista da afetação dos contratos antigos, acho que é demasiado... Contratos antigos, estamos a falar de contratos até quando? De contratos celebrados antes de 1990, em que os arrendatários são, na generalidade, pessoas na casa dos 70, 80, 90 anos, a maioria, eu diria mais de 90%, mais de 65 anos. E, portanto, são pessoas que veem o seu arrendamento, a sua renda, digamos, a despesa com o arrendamento agravada para valores que se podem situar na casa dos 20%, 30% do seu rendimento. Porque o que lhes é garantido é que a renda não ultrapassa 17% do rendimento anual bruto. As pessoas cada vez têm rendimento líquido mais reduzido e, portanto, 17% do bruto em muitas situações corresponde a 25% ou 30% do rendimento real. Portanto, para muitas pessoas será manifestamente exagerado, para outras provavelmente poderão fazer esse esforço. Para outros sim, mas não há aqui minimamente a ponderação de certo equilíbrio. É muito frequente nas nossas consultas aparecerem... Também é verdade que as rendas eram, muitas delas, muito baixas, não é? É verdade que as rendas eram muito baixas, mas eu diria é possível fazer as coisas, assumindo o Estado, que aliás diz que daqui a 5 anos vai passar a ter uma intervenção de proteção social, digamos, assumindo o Estado uma parte desse esforço, é verdade, ou então, como a lei na sua primeira versão previa, que é haver um período transitório. Transitório no sentido, se a lei passa de 20 para 500, não passa no mês seguinte, passa tendo aumentos de 100 euros por ano. Mas de uma forma geral, esta nova lei veio ativar o mercado de arrendamento, veio torná-lo mais dinâmico ou não? Não parece que seja. O que eu acho que vem a ativar o mercado de arrendamento é a dificuldade das pessoas de recorrerem ao crédito para a habitação própria. Portanto, tem a mesma opinião que o Luís. Artur Soares Alves, bem-vindo, é diretor da Associação Nacional de Proprietários. Peço-lhe o mesmo um primeiro balanço vosso em relação a esta nova legislação e os impactos que ela teve. Quer dizer, a lei, vamos lá, não é perfeita. Mas a lei queria resolver um problema com
com 100 anos de idade. E, portanto, acumularam-se muitas feridas durante esses 100 anos. Criaram-se muitas situações durante esses 100 anos. E a lei tenta resolvê-los de uma vez. E depois não pode ser perfeita. Não pode ser perfeita. Então aí dá um bocadinho de razão ali ao José Fernandes Martins, não é? Foi tudo depressa demais e tudo ao mesmo tempo. Bom, quer dizer, eu não vejo... Quando se fala em 17% do RAPS como valor da renda, não é 17% do rendimento bruto, porque o RAPS contém já algumas correções ao rendimento. Nós estamos a falar de um valor que está abaixo daquilo que se considera o que deve ser o esforço da família com a habitação, que está na ordem dos 20, 25, vai até 30%. Em países onde a habitação está perfeita, é um caso que eu conheço diretamente, onde o arrendamento está estabilizado, a pessoa chega a uma imobiliária e a imobiliária pergunta-lhe quanto ganha. E imediatamente lhe dizem que não lhe arrendam abaixo de 30% do que a pessoa ganha. 30% é uma média em muitos países. É talvez um valor máximo. Sim. Talvez um valor máximo. Portanto, quando nós estamos a falar de 17%... Daquilo que é o valor mensal de rendimento, não é? Estamos a falar líquido ou ilíquido? Já agora. Bom, está-me a fazer uma pergunta à qual eu não sei, não sei responder. Porque é a vantagem do proprietário de não arrendar a uma pessoa que depois não pode pagar. Claro. Portanto, quando nós estamos a falar de 17%, dá a ideia que estamos a falar de um valor razoável. 17% para um certo nível de rendimento, porque são 10% se o rendimento estiver abaixo dos 500 euros. E depois 25% se estiver acima de 1.500 euros. Portanto, nesse aspecto, quer dizer, se me perguntar assim uma impressão geral, a impressão geral que eu tenho a dizer é que as novas rendas podem estar abaixo do mercado, podem estar acima do mercado, podem os novos valores, mas há uma coisa que eu acho que é crucial, e que é mesmo crucial, é o proprietário já não está a ser gozado. Isto é um bocado um plebeísmo, é dito com uma certa crueza, mas a verdade, o proprietário já não está a ser gozado com uma renda de 25 euros, de 30 euros, em que o inquilino gasta mais, em que o inquilino depois tem um carro à porta que não condiz nada com o valor da renda. Portanto, isso pode não ter provocado procura de casas para arrendar, mas de certeza que procurou oferta. Mas a ideia que eu tinha era que esta legislação tinha como objetivo precisamente reanimar um pouco o mercado de arrendamento, que era quase inexistente em Portugal, ou era muito pouco. E pelos vistos, isso não aconteceu. Ou seja, o objetivo primeiro da lei não se realizou. Não se realizou porque estas coisas têm efeitos a longo prazo. Não tem efeitos. Portanto, é pouco tempo ainda. É evidente pouco tempo. Quer dizer, há dois fatores, por exemplo, que contaram de certeza na oferta, não é na procura, mas é na oferta de habitação para arrendar. Por um lado, a lei já não ser de tal maneira escandalosa, não ser escandalosamente a favor do inquilino, isso é um fator, dá segurança. E há outro fator, os valores do IMI. A pessoa que tinha herdado uma casa que a tinha fechado e não pensou mais no assunto, deixá-la estar, agora, quando recebe o IMI, diz, vou arrendá-la ao menos para não ter prejuízo, não é? Mas depois vai atrás disso outro fator. As casas estão em muito mau estado, a maior parte das casas têm muito uso e estão em muito mau estado. Há de facto o fator. Agora, uma coisa que eu também, sem abusar, queria dizer é que também o que nós estamos é a voltar à normalidade. Porque em 1973, são números da ECOPS, de um inquérito da ECOPS fez, 50% da construção era destinada ao arrendamento. Porque o que se introduziu em Portugal, e não só em Portugal, e os custos que nós estamos a ter com isso, foi uma anomalia. Foi obrigar as pessoas a comprar a casa. Porque pode-se dizer, mas as pessoas gostam de ter bens de raiz e todos esses argumentos são verdadeiros, mas há aqui uma questão.
arranjou-se uma maneira do mercado de arrendamento não existir. Por dois motivos. Por três processos. Por um lado, a legislação, as características da legislação. A atitude dos governantes, que era caluniosa em relação aos proprietários. Eu tenho lá recortes dos jornais de coisas absolutamente incríveis ditas por ministros e por secretários de Estado. E terceiro, a fiscalidade. Era absolutamente impossível comprar uma casa para arrendar, já tirando os outros fatores, com as tais leis, era absolutamente impossível, porque aquilo que o proprietário tinha que pedir de renda era muito superior, não era superior, era muito superior àquilo que o inquilino ou o comprador pagaria ao banco. Muito bem. Vamos conhecer o nosso quarto convidado também, José Paixão, que é arquiteto e é coordenador-geral do projeto Arrebita, Porto. Vamos começar por explicar às pessoas o que é este projeto, porque ele encaixa também nesta filosofia de recuperar as casas, não é? E, sobretudo, de voltar a dar vida aos centros das cidades, neste caso ao centro do Porto. Muito obrigado, boa tarde. Exatamente, o objetivo do projeto Arrebita é um bocado a montante do arrendamento. Portanto, nós deparamos com um problema gravíssimo nos centros das grandes cidades em Portugal. Estou a falar do abandono e da desertificação urbana. Os dados de 2012 apontam para que só no centro do Porto quase metade das casas estejam vazias. Portanto, é uma dimensão alarmante e chocante mesmo. E face a este problema, o nosso objetivo é de facto conseguir viabilizar reabilitações de edifícios nestas condições, degradados e devolutos, que de outra forma não teriam lugar. Portanto, casas que estão vazias, precisamente, lá está, porque foram casas que se degradaram muito, não é? Que deixaram de ser arrendadas, que se deixou de fazer obras nelas e as pessoas foram procurando fora da cidade casas com mais qualidade, não é? Na prática. Exatamente. O problema da degradação do património no centro urbano resulta de muitos fatores. É um problema bastante complexo. Há fatores como alguma falta, algum desregulamento na construção e no ordenamento do território, que permitiu a proliferação de cidades satélites que esvaziaram muita da dinâmica do centro da cidade. Portanto, o enquadramento legal ao nível do arrendamento também não fomentava portanto, o arrendamento e a reabilitação desses mesmos imóveis. Alguma falta de cultura também, eu diria, perante a preservação e a proteção do património, e de facto atingimos um estado calamitoso em que não só atinge as pessoas que conseguem deslocar-se e ir viver para outra zona da cidade, mas sobretudo aqueles que não têm condições e que vivem em condições sem nenhuma dignidade. E, portanto, o nosso projeto é um projeto de cariz social, pretende aqui complementar as soluções e os serviços comerciais na reabilitação destes edifícios, priorizando sempre a necessidade social e o interesse público dessas reabilitações, por forma a não concorrer, naturalmente, com o mercado, mas complementando nesta que para nós é uma margem negligenciada do problema. Então, e que o que é que merece... acontece e qual é o objetivo final desses edifícios que são reabilitados? Portanto, o objetivo é que sejam arrendados, naturalmente, mas o princípio de cariz social mantém-se depois na exploração do imóvel. Portanto, oferecer uma resposta também para populações que se queiram fixar no centro da cidade, mas que não tenham acesso ao mercado comercial do arrendamento. E, portanto, não tenham acesso por não terem condições, exatamente. Por não terem condições financeiras. Exatamente, um bocado na linha do diagnóstico do Dr. José Martins. Portanto, complementar, como eu disse, as soluções comerciais, viabilizando estas reabilitações através de uma rede de parceiros, portanto, com recursos muito limitados, congregando as sinergias de empresas dos diversos ramos de atividade, construção, de materiais de construção, de consultorias nas especialidades, de logística, etc., mas também as instituições, o poder local, as faculdades, nomeadamente de arquitetura e engenharia, jovens profissionais, para que todos em conjunto consigam viabilizar e criar este impacto de transformação e de regeneração, que depois é um impacto que repercute também. O projeto começou, José Paixão? O projeto começou em abril do ano passado, portanto, neste momento está a ser testado no âmbito de uma primeira reabilitação, que tem por alvo um edifício da Câmara Municipal do Porto,
na Ribeira do Porto, e que para nós era um caso paradigmático de parte do problema onde um modelo alternativo à lógica comercial pode ser relevante. E isso porque é um edifício que estava abandonado há mais de 2 décadas sem qualquer solução à vista. Por um lado, a Câmara Municipal colocou em asta pública, tentou-se desfazer do imóvel durante este período sem qualquer sucesso, e por outro também não estava disposta a investir nele, e por isso configura um caso, um impasse, não é? Vocês tratam desses casos difíceis. Exatamente, o objetivo é esse. Nesta fase, portanto, como eu disse, é um piloto, estamos a testar a validade deste modelo colaborativo, não é? Mas se conseguirmos concretizar esta reabilitação, que já está em obra, já está a progredir, como todos esperamos em outubro do próximo ano, o objetivo será naturalmente multiplicar a outros casos de edifícios abandonados no centro do Porto, priorizando sempre aqueles em que seria menos viável, menos atrativo do ponto de vista comercial. Muito bem, já vamos regressar. A procura de casa para arrendar já ultrapassou o mercado da compra de casas em Lisboa e no Porto, como ouvimos já no arranque deste programa. A dificuldade de crédito na banca obriga as famílias portuguesas a procurar outras opções de habitação. São várias e vamos conhecer algumas. O mercado de arrendamento em Portugal está em crescimento exponencial. De acordo com dados da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, a procura por arrendamento já ultrapassou a procura de compra de casas nos distritos de Lisboa e Porto. A procura do arrendamento chega aos 52,5% em Lisboa e 51,4% no Porto. Distritos como Setúbal, Coimbra, Aveiro, Açores ou Braga também apresentam números elevados neste mercado, com a média a rondar os 45%. O arrendamento é procurado sobretudo por famílias com dificuldades de acesso ao crédito bancário e, de acordo com esta associação, será o futuro para os próximos 10 anos e gerações vindouras. São várias as medidas e programas que têm sido aprovados nos últimos anos para estimular o mercado de arrendamento, sobretudo através de medidas de combate à crise. Um exemplo é o programa Porta 65 Jovem. Com o intuito de incentivar a independência dos mais novos, este programa atribui uma percentagem do valor da renda como subvenção mensal aos jovens que vivem sozinhos, em família ou em coabitação jovem, ao mesmo tempo que apoia a reabilitação de áreas urbanas degradadas e a dinamização deste mercado. Luís Lima, em seu entender, o que é que poderia ser feito para que os objetivos desta legislação fossem cumpridos? Ou seja, para que realmente tivéssemos um mercado de arrendamento que fosse mais dinâmico, que correspondesse como corresponde noutros países. Já ouvimos aqui falar isso a cerca de metade das casas que estão habitadas ou por aí perto. Inicialmente, quando esta lei, se começou a falar nesta lei, eu fui das primeiras pessoas a ser ouvida pela a antiga ministra que tinha o pelouro. Eu sempre disse isto desde o primeiro dia e continuo a dizer a mesma questão. Esta lei teve um cariz político. Esta lei foi pela parte da Justiça, que eu considero que era devia-se já ter resolvido este problema das rendas antigas há bastantes anos. Portanto, acha que o grande objetivo dela acabou por ser esse? Foi esse. Foi eu dou já uma prova ao longo destes 2 anos. Que tinham as suas rendas congeladas durante... Sim, foi uma opção política que é justa e tiveram... Mas não se podia ter juntado as duas coisas? Não se podia ter resolvido esse problema e ao mesmo tempo dinamizado o mercado? Não, mas o problema é que quando se optou por essa questão de justiça, que é justa, eu pessoalmente até sou a favor, mas para o mercado isso não era o mais importante, e continuo a dizer o que disse há 2 anos, passou-se estes 2 anos praticamente a falar das rendas antigas. Eu tenho ido a inúmeros fóruns, que é sempre o problema das rendas antigas. E esse não é o problema do mercado. O problema do mercado é como é que, como diz ali na peça, e essas palavras são minhas, como é que nós vamos fazer para a próxima geração que vai ser e isto seja um negócio de futuro. Porque o arrendamento pode ser mesmo um negócio de futuro e tem todas as condições. E para isso o que é que precisava de fazer? Era preciso, acima de tudo, dar incentivos, criar condições de quem quer investir achar que isto é um negócio. Nós não podemos ter uma lei como existe agora e vai-se tributar quem investe no mercado de arrendamento por 2 situações, pela posse, pelo IMI, e houve uma reavaliação quase todo do património imobiliário e neste momento ainda temos as cláusulas de salvaguarda, mas em 2015 elas vão acabar. Portanto, eu quando tenho um investidor neste momento, ele pergunta-me logo qual vai ser a carga fiscal a partir de 2015. Tão simples como isto.
Alguém que quer comprar uma casa. Uma casa, e eu sempre disse que o grande sucesso do mercado de arrendamento era ir buscar as pequenas poupanças das famílias. Nunca houve tantas condições. Incerteza do setor financeiro. O mercado de capitais, as pessoas consideram que não é seguro. Portanto, neste momento nós tínhamos todas as condições para ir buscar as pequenas poupanças das famílias. E porquê é que elas não investem? Não investem porque têm receio. São tributadas pela posse e depois ainda vão ser tributadas pelo rendimento. Eu fiz esta proposta ao Governo há cerca de um ano, que se as pessoas são tributadas pelo rendimento, essa parte dos impostos sobre a posse, nomeadamente o IMI, devia ser dedutível. E o Estado ia ganhar muito mais dinheiro com isto. Dedutível para quem puser as casas no mercado de arrendamento. Porque se são tributadas pelo rendimento, portanto, não podem ser tributadas pela posse a nível de IMI, devia ser dedutível. E eram estas medidas que deviam ser implantadas. Porque senão ninguém quer investir no mercado de arrendamento. E o que é que acontece neste momento? Há muita procura. Cada vez vai haver mais procura. As próximas gerações, os jovens, neste momento estão procuram o mercado de arrendamento, estão vivem com os pais. Neste momento só não há mais procura em número, há mais procura em percentagem, mas o número não há. Porque há muitos jovens hoje em dia que ficam a viver com os pais. Porque não têm casas no mercado a preços que possam pagar. Não existem rendas a preços aceitáveis. Isto não é uma medida administrativa chegar aos proprietários e dizer vocês vão arrendar as casas agora, tem uns no Porto por 300 euros. Não, que eles não vão arrendar. Porque eles não têm condições para isso. E eu ainda ouvia o meu colega ali dos proprietários há um bocado que me disse que tem um imóvel para arrendar que me diz uma rentabilidade que eu achei extremamente simpática, mas depois acabou por me dizer uma coisa, é que no cálculo que ele faz de investimento ele não levou a custo o investimento de determinadas coisas porque já o tinha pago. O que é que as pessoas mais procuram quando vão a uma imobiliária para arrendar uma casa? São essas casas baratas e pequeninas, é? Sim. O futuro do mercado de arrendamento e onde vai haver mercado é no mercado médio e médio-baixo. Era onde deixou de haver crédito, que praticamente desapareceu. Portanto, a grande procura do mercado de arrendamento é nesse mercado. Às vezes colegas meus dizem-me assim, tu estás sempre a dizer que as rendas estão caras, mas que há procura no mercado de arrendamento. Mas eu tenho imóveis em Lisboa de rendas 1.000 ou 1.500 euros e eu não tenho procura. Pois não, mas a grande procura do mercado de arrendamento não é nesse tipo de mercado. É no mercado médio e médio-baixo. Porque o mercado alto continua essas pessoas a ter condições económicas até para comprar casa. Claro. Portanto, e o Estado aí é que devia ter uma intervenção. E há pouco também eu e o colega, nós devíamos conjugar, por exemplo, outra coisa, é a apetência e a vontade das pessoas de viver no centro das cidades. Nós devíamos consertar, não pode haver reabilitação sem um mercado de arrendamento dinâmico. Uma coisa está intrínseca com a outra. Nós devíamos dinamizar o mercado da reabilitação. Eu tive uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa na quinta-feira que me disse uma coisa que eu nem quero acreditar. O setor está com uma esperança na reabilitação enorme e, segundo ele me diz, fundos que nós íamos contar, nomeadamente créditos para a reabilitação, parece que não vão ser aqueles que nós temos previstos. Portanto, como é que vamos reabilitar os centros das cidades sem apoios? Estão a pensar, a reabilitação é mais caro construir novo. Claro. Mas sempre me disseram a mim que €1 investido em reabilitação tinha outras vantagens. A recuperação das pessoas para os centros das cidades, a parte do turismo, a parte energética, que não há deslocação das pessoas. Portanto, isso era positivo. Mas, pelos vistos, não há coragem para isso. Criou-se uma lei que é justa. Se me pergunta hoje, eu continuo a dizer que eu só falo no habitacional. Se repararem, eu não falei no não habitacional. Eu separo muito essa questão, que é muito importante, que eu tenho uma opinião completamente diferente no não habitacional. Se me pergunta hoje se a lei deve ser alterada, deve haver um recuo, acho que não. Era a pior coisa que podia acontecer para o mercado. Tomou-se a decisão, agora tem que se ir em frente. Pode-se corrigir ligeiramente. Corrigir a lei, tem que se corrigir a lei na parte de criar condições para o mercado achar que é dinâmico, na parte fiscal, por exemplo. Para os proprietários investirem e porem as casas no mercado de arrendamento, não é? Qual é a sua percepção sobre isto, José Fernandes Martins? É que as pessoas valem mais que o mercado. Nós falamos do mercado como se isto fosse um objetivo em si. Como se fosse uma finalidade. Mas o mercado destina-se a servir as pessoas. E se não tiver respeito pelas pessoas, não há mercado que lhes resista. Isto pode ser muito bonito, todo o enquadramento que se faça. Mas o que quer dizer em concreto com isso? O que quero dizer em concreto é que as pessoas não têm capacidade para responder à oferta do mercado.
o mercado tem muitas casas para arrendar. Hoje não há falta de casas para arrendar. Já vimos que sim, mas em segmentos altos, não é? A economia das pessoas é estrangulada de tal forma que não tem nenhuma capacidade para ir de encontro a essas ofertas do mercado. E, portanto, o que é que acontece? Os jovens vão vir para a casa dos pais, os pais vão tirar da sua reforma para alimentar os filhos. Mas fazia sentido, como diz o Luís Lima, que esta legislação evoluísse no sentido de criar incentivos para os proprietários investirem no arrendamento? Acho que sim. Acho que sim. Não tenho nenhuma resistência a isso. Agora, choca-me ouvir falar em cláusula de salvaguarda, por exemplo, relativamente ao pagamento do IMI. Sim. E não haver nenhuma cláusula de salvaguarda relativamente, por exemplo, ao aumento de rendas. Há rendas que passam de 120 ou 60 euros para 600, sem nenhuma salvaguarda desse aumento. O Estado podia ter aí também uma intervenção social. Está a falar outra vez das rendas antigas? Estou a falar que, mas que no fundo são... Isto representa que parte do mercado de arrendamento, já agora? Um minuto. Essa é uma questão... Isso representa 50 mil famílias, pelo menos. 50 mil famílias em quantas que têm casas arrendadas? É que é preciso perceber qual é o universo disso para perceber a importância, não é? Que eu acho que é importante. Ainda agora o meu colega disse que existem muito casas para arrendar. Eu dou-lhe já um dado. Nós fizemos um estudo que eu vou-lhe dizer que isto é completamente... Não é verdade isto. Segundo os últimos censos do INE, 2011, dizia que haviam 110 mil casas para arrendar no mercado. Quando eu disse que eram precisos 60 mil... O de 2011? 2011. Dizia que havia 110 mil casas para arrendar no mercado. E para mim não existem, porque o pai 20 mil só na cabeça dos proprietários estão para arrendar porque não têm condições. Mas nós fizemos um estudo. Fomos ver onde é que elas estavam. Porque muitas vezes existem as casas, mas estão em zonas onde não há procura. E nós confrontámos a procura com a oferta. E chegámos a uma conclusão. 10% da oferta é no distrito de Faro, quando a procura é 4%. Não se pode pegar nas casas de zonas de cidades e levá-las para ali. Claro. Portanto, isto é um falso... Quando dizem há muitas casas para arrendar, mas digam-me onde é que elas estão. Nós temos que ver onde é que há a procura das casas, onde é que as famílias andam à procura das casas. E depois faz com que haja esta ideia absurda que existem casas para arrendar suficientes. Como não existem, é por isso que os preços não baixam. Desculpe, mas nós vamos ao jornal, os sites da internet e aparecem imensas ofertas de casa. Aparecem casas para arrendar, diz-me, mas não há quem as paga aquele preço que aparece. Mas o que estamos a discutir é se aparecem ou não aparecem. Há um desajuste qualquer que faz mas aparecem, já que falámos do mercado, o mercado diz assim, há aqui dezenas de milhares de casas para arrendar. Não há arrendatários... Então vamos pôr a questão de outra maneira. Como é que se ajusta, para isto funcionar tem que ser assim, como é que se ajusta a procura e a oferta? Se calhar melhorando também os rendimentos das pessoas. Dizia o Soares Alves que no país que conhece a parte afetável, digamos, para a habitação é 30%. E é de pessoas que ganham 500 euros? É de pessoas que ganham 600 euros? É possível uma pessoa que ganha 600 euros afetar 20% sequer ou 30% à habitação? O grande problema é este. Não, mas eu até posso dizer que sim. Porque o mercado que eu conheço não é um mercado nem Lisboa nem Porto. Por acaso até posso dizer, é Marinha Grande. Em que os preços os ordenados são completamente diferentes, os preços das coisas são completamente diferentes. Mas metade do mercado é Lisboa e Porto, se calhar não. Mais de metade. Mais de metade. Do mercado de arrendamento? Sim, muito mais de metade. E da procura também? E da procura também. Não estou a dizer que não. E cada vez há mais procura nestas duas cidades. Isto é precisamente... Só para responder à pergunta, se a pessoa com 600 euros pode afetar 30%. A pessoa padrão não pode. Há pouco o colega falou que as imobiliárias é verdade. Hoje em dia, se os proprietários assim nos pedem, nós temos que fazer um estudo dos rendimentos das pessoas. Mas deixe-lhe já dizer uma coisa, é verdade isso. Se não tiver pelo menos 30% do seu rendimento disponível, e geralmente é o rendimento disponível, normalmente o proprietário não aceita. Mas eu garanto que no mercado médio e baixo o proprietário cede sempre. Porque as pessoas não têm rendimentos para esses 20% ou 30%. Muitas vezes nem para dar os no mercado alto, sim. Pode ter dúvida. Ou se chega a uma conclusão, ou aceita arrendar a casa por um valor em que se calhar é metade do rendimento disponível e sabe que está a ter um risco. Pois.
Nós temos noção que o proprietário, ou quando aceita que um inquilino só tem 50% do seu rendimento disponível para pagar a renda, que tem o risco de não poder pagar. E o próprio inquilino também aceita, também já disse isso, nós fizemos um estudo, mais de 50% das famílias que arrendam casa disseram que aceitaram uma renda acima das suas possibilidades. Convictamente elas têm noção disto. Mas não têm outra gostava de ouvir também sobre isto e tentar perceber, apesar da sua área ser mais a de reabilitação e muito específica, não é? Como é que olha para estes desequilíbrios do mercado de arrendamento e como é que pensa que poderia haver algumas correções aqui a fazer? Portanto, eu acho que aqui há muitas questões em cima da mesa, até porque, como estamos a discutir, o arrendamento sazonal, o arrendamento direcionado para o turismo está a crescer nestas duas grandes cidades. Portanto, isto também traz um impacto na constituição da cidade, no que a cidade é, na identidade da cidade, que é preciso ter em conta e é preciso ser regulado. Porque a maior parte da reabilitação que está a ser feita neste momento no centro do Porto é destinada para o turismo. É destinada para a parte hotéis, para a indústria do turismo. E isto desvirtua o que é a cidade do Porto. A população do Porto não se pode privar de viver... Porque o turismo paga melhor. Exatamente, porque existe mais rentabilidade, e os colegas saberão os dados melhor do que eu, no arrendamento para o turismo. E nessa medida, este arrendamento portanto, este tipo de impacto na cidade pode ser nocivo. E é de facto importante complementá-lo com outras soluções que possam oferecer uma resposta e fixar população local no centro das cidades. Uma população que torne a cidade sustentável, não é? E que faça com que a cidade não dependa única e exclusivamente do turismo como fonte de receita e de sustentabilidade. Nós precisamos de cidades que sejam heterogéneas ao nível das fontes de receita, mas também na sua composição social. Portanto... Mas é natural também que os proprietários das casas vão à procura da maior fonte de rendimento que possam ter. Exatamente. Se o turismo for essa fonte de rendimento, é para o turismo que as pessoas se viram. E qualquer um de nós que tenha casas faria o mesmo, penso eu. Eu acho que aqui é importante desmistificar um ponto, que a reabilitação é necessariamente dispendiosa. Não é, pode ser, muitas vezes é, e há exemplos de reabilitações que foram feitas no centro do Porto que agora não conseguem escoar no mercado porque de facto foram direcionadas para um segmento que não está interessado em viver no centro da cidade, que traz condicionantes, não é? Portanto, adapta-se até melhor... Não há estacionamento, exatamente, não há essas coisas todas. Exatamente. Portanto, mas esta ideia de que a reabilitação é sempre cara também é errada. E é preciso sensibilizar as populações e os proprietários que... portanto, e da parte dos arquitetos também, que podem fazer intervenções mais cirúrgicas no património, que aproveitem mais do valor que já existe no património e que depois não impliquem os custos, que são os custos que muitas vezes vemos nas reabilitações que estão a ser feitas do ponto de vista comercial. E, portanto, essas reabilitações e depois a manutenção no tempo, que é fundamental também para que os edifícios não atinjam tais pontos tais estados de degradação que impliquem intervenções muito intrusivas, é fundamental para que se fixe então uma população local, portuense. A minha questão é, como é que se faz isso? Como é que se motiva, como é que se incentiva para que isso seja feito? Portanto, tem que ser feitas campanhas de sensibilização. O nosso projeto, a Revita, é um bocado o exemplo disso. Nós estamos a intervir com custos muito reduzidos, muito controlados. Nós temos um orçamento comercial para a reabilitação que estamos a fazer à volta dos 300 mil euros para um edifício... Mas temos que olhar também que é um bom exemplo que até pode vir a crescer, mas que representa... Não é uma gota de água no oceano, é meia gota de água no oceano, exatamente. Não é? Um edifício recuperado num ano, que é o que este projeto vai fazer para já, exatamente. É muito pouco em relação àquilo que é este mar. Exatamente, mas aqui eu acho que é fundamental ter em conta que é preciso a atuação de muitas soluções e de muitos modelos em paralelo. Nós não podemos esperar que haja um projeto miraculoso que resolva todos os problemas da cidade. E eu acho que a riqueza de uma cidade reside exatamente na sua diversidade de soluções que apresenta. E o nosso modelo de intervenção, claro que é limitado na nossa atuação, nesta fase é apenas um piloto. Pretendemos, claro, multiplicar para mais, mas sempre cingindo esta margem de necessidade social, mas é um contributo que atua de uma forma muito específica e que oferece uma resposta... uma alternativa. Exatamente, oferece uma resposta que o mercado, na nossa ótica, não consegue oferecer. Já vamos regressar. Como procurar casa para arrendar? Mostramos agora os principais sites para o ajudar na pesquisa e damos a conhecer onde consultar a legislação em vigor.
Com o mercado de arrendamento a crescer, são cada vez mais as opções de escolha em termos de tipologia, preço e localização. Há mais imóveis no mercado e as rendas continuam a descer. Este setor pode não ser uma boa solução para quem quer investir, mas quem procura casa para arrendar tem mais vantagens atualmente. Basta abrirmos um motor de busca na internet, escrever o que queremos procurar, por exemplo, T1 mais T2 inferior a 500 euros, e surge no ecrã uma lista de habitações. Existe também a possibilidade de procurar diretamente em agências imobiliárias ou portais de imóveis. Nesses, é possível fazer uma pesquisa ainda mais sensível e pormenorizada, em que se pode optar por selecionar, por exemplo, imóveis com ou sem fotografia, com ou sem mobília, com terraço ou varanda. É importante saber que a lei do arrendamento mudou e na internet pode encontrar a minuta do novo contrato. Para estar a par da nova legislação, pode consultar o site do novo regime do arrendamento urbano ou contactar diretamente o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Esta lei veio agilizar o procedimento de despejo através da criação do Balcão Nacional do Arrendamento, ao qual já chegaram mais de 1000 pedidos desde o início do ano. O processo pode ser feito online e é mais barato que contratar um advogado. Artur Soares Alves, do ponto de vista dos proprietários, o que era importante que esta legislação acrescentasse para que, por um lado, de acordo com o que estávamos aqui a conversar, oferta e procura se harmonizassem em termos de arrendamento e para que houvesse um efetivo investimento neste mercado? Pois, esse aspecto, eu aceito a crítica que nós estamos sempre a falar do passado, e é verdade, o que era preciso era... E eu fiquei sem saber quanto é que isso representa no mercado. O que era preciso era, com certeza, que houvesse novos investimentos, até para escoar algumas que não se vendem, que houvesse novos investimentos. Agora, quer dizer, começamos por aqui. A parte fiscal em relação à propriedade é uma coisa kafkiana. Quer dizer, eu só digo, quer dizer, isso daria para falar aqui prolongadamente sobre todos os aspectos, mas eu digo só este exemplo. Tenho que recorrer a um advogado para, por exemplo, um despejo. Não posso fazê-lo de outra maneira. A pessoa não paga, eu tenho que recorrer a um advogado. Eu não posso contar isso como despesa do negócio. Isto é só um detalhe. Como despesa do negócio? No sentido em que... Pronto, aquilo para mim é uma despesa... Não é dedutível? Não é dedutível. Então, e quando o inquilino também se queixa de que o proprietário devia fazer obras e não faz? E também faz à sua conta? Isto há tudo, não é? Não é há tudo, é que repare numa coisa, se eu tenho um negócio... Também acontece. Não, mas quer dizer, pá... A ideia que eu tenho, os proprietários queixam-se muito dos inquilinos dos proprietários. Não, eu não me queixo. Olha, estamos para os antigos, porque estamos a ir para os antigos, mas a questão de que estamos a falar neste momento, da questão de que estamos a falar neste momento, quer dizer, introduz-se numa atividade há uma despesa... Demasiados encargos, é isso? Não, encargos que não são dedutíveis. Por exemplo, o pagamento a uma imobiliária que eu trato do arrendamento, não é dedutível. Quer dizer, isto são despesas de negócio, que não são dedutíveis. Isto não é normal, quer dizer, isto não é normal porque em qualquer outro negócio, qualquer despesa que se faça é dedutível, à parte lá uns detalhes que existem. Em Espanha as coisas são completamente diferentes. Isto à partida põe imediatamente o problema de qual é a rendibilidade de um investimento de raiz. Não é a mesma coisa do investimento que eu estava a falar há bocado, que não é um investimento de raiz. Vou reparar uma casa e depois vou arrendar, e depois, não tendo em conta que não houve investimento de raiz nenhum, houve só a reparação, a rendibilidade é muito alta. Portanto, começamos por aí. A parte fiscal é de facto terrível. Obras, se as obras não foram feitas num ano em que haja, portanto, as obras, imaginemos, são feitas em dezembro e o inquilino só entra em janeiro, ou só faz o contrato em janeiro, estas obras já não são dedutíveis. É
uma coisa kafkiana na parte fiscal. Ora, portanto, isto diminui drasticamente o rendimento e as pessoas não... Portanto, faltam incentivos. Não falta incentivos, se não andassem a perseguir as pessoas. Faltam incentivos, portanto, se aliviassem toda essa carga fiscal, não é? Não, mas essa carga fiscal, o normal era que ela não existisse, não é? O normal era que que o negócio fosse tratado como qualquer outro negócio. O que pode acontecer se for uma empresa a fazer isso. Mas... Agora, só para ver que muitas vezes o Estado não olha isto com a devida atenção. No dia 1 de dezembro entrou em vigor uma lei que tem a ver com a certificação energética. Que falou-se muito sobre essa questão. Os proprietários vão ser obrigados a ter o certificado energético e ele custa cerca de 200 euros. Só para arrendar. E quando nem sabe de antemão se vai poder arrendar a casa, porque não sabe se vai arranjar arrendatário para ela, mas já vai ter mais um custo. Tá bem? É mais condições para desincentivar quem quer colocar casas no mercado de arrendamento. Portanto, eu acho que o Estado tem que olhar, tem que perceber. O Estado diz-nos que o arrendamento deve ser um desígnio nacional. Eu já demonstrei que a última década, já há políticos a dizer isso há 10 anos, e eu demonstrei com números que isso não foi verdade. Se nós queremos daqui a 10 anos, em 2020, que mostrar que há 30 ou 40% das famílias que na Noruega, os países nórdicos, 30 ou 40% das famílias vivem em casas arrendadas. Nós temos que criar condições para isso. E as condições criam-se com incentivos, com medidas não como esta da certificação energética, acho que um absurdo para o mercado de arrendamento, obrigar o proprietário a ter de antemão, quando vai publicitar o imóvel, ter logo certificado. Se ainda fosse quando há a concretização do negócio, eu essa acho justo. Nomeadamente o custo do meu trabalho não ser considerado fiscalmente dedutível. Então, mas não pode ser quando a concretização do negócio, porque o arrendatário tem direito a perceber se ela está certificada energeticamente ou não. Mas é com simples existência de ilusão, são coisas. Deixa-me só explicar. Eu se calhar conheço mal os inquilinos, porque o inquilino que anda à procura de casa a 300 euros, dificilmente, 99% não fala sobre essa questão. Ainda não a conhece, que é muito mas tem que isso é a mesma coisa que dizer que não pede a licença de utilização, mas a casa tem que ter a licença de utilização. Não estou a falar nada disso. Estou a falar do certificado energético, além do mais, não serve para nada. Tem fins puramente estatísticos. Não tem nada a ver. A certificação energética neste momento tem fins puramente estatísticos. Mas é preciso cumprir, e não é só aqui, é a nível europeu, não é? Pronto, mas então o nível europeu que resolve os nossos problemas. Esta questão da certificação energética só em 2 ou 3 países a nível europeu. E em França há 2 anos entrou em vigor e teve um ano de carência. Eu espero que o Estado vá fazer isso. Eu convido que vai, mas, por exemplo, nós não podemos exagerar. Eu acho que devemos cumprir, mas temos que ter a noção da realidade e do rendimento das famílias. Em princípio, a partir de 1 de dezembro, que entra em vigor. O simples anúncio de que a casa está para arrendar imediatamente obriga a dizer que há uma certificação energética. É tão simples como isto. A imobiliária não pega no seu imóvel se não tiver certificado energético. Não pega? Pois não, porque é proibido. Há pouco ia acrescentar alguma coisa também, José Fernandes Martins, em relação a esta matéria. Não recordo o contexto. Já vamos falar das questões fiscais em relação aos proprietários. E depois acrescentamos aqui esta questão do certificado energético, mas... O que ia dizer digamos, o incentivo pode ser dado de um lado ou do outro. Este tipo de países que falamos, nomeadamente os países nórdicos, os casais jovens têm 5 anos de renda subsidiada, de renda integralmente paga pelo Estado. É óbvio que isto é um grande incentivo ao mercado. E acha que estamos em condições de que isso vá acontecer aqui nos próximos tempos? Eduardo Maio, pois se não estamos, se as pessoas não têm capacidade para arrendar, se o Estado não tem disponibilidade para incentivar, quer dizer, o que eu acho é não vamos ter mercado de arrendamento, não é? Não é possível. As pessoas estão traumatizadas com as compras, digamos, esta entrega maciça quase de casas ao banco, traumatizou, acho eu, os jovens, dificilmente, digamos, a juventude que ficou sem as casas, os casais que perderam a casa por desemprego e por não terem capacidade de pagar empréstimo, ficam com a dívida, dificilmente voltarão a comprar. Portanto, esses serão arrendatários forçados toda a vida se não tiverem que viver em casa dos pais. Não é? E, portanto, há psicologicamente muita aceitação do arrendamento, até por esse facto. Agora, as pessoas não têm possibilidade. E, portanto, estamos aqui numa... Mas concorda que os proprietários também estão assoberbados em termos fiscais e de encargos neste momento? Ou seja, poderiam ter outros benefícios que permitissem fazer crescer o mercado de arrendamento?
Eu concordo que as pessoas têm direito ao seu rendimento, sem nenhuma ambiguidade, e quando defendo que as rendas podem ser elevadas, okay, pode haver aqui, quando o Estado, quando a parte iníqua desta lei é dizer os proprietários durante 5 anos subsidiam os seus inquilinos e daqui a 5 anos o Estado, nós veremos, é o que diz a lei, os arrendatários terão direito a uma proteção social a definir legalmente. Quer dizer, não é leal do ponto de vista legislativo dizer assim, sejam os proprietários a pagar agora e nós lavamos daqui as mãos. Agora, eventualmente poderia ter sido feito de forma mais equilibrada, havendo uma parte subsidiada pelo governo e outra parte pelos proprietários. Já agora, em relação aos novos contratos, qual é a sua opinião e à forma como eles estão a ser feitos? O fanatismo ideológico desta lei, eu não lhe posso chamar outra coisa, faz com que proíbe os contratos vinculísticos, os tais que permitiam ter o mercado, digamos, ativo e com sucesso. Agora, mas chega ao ponto, por um lado, proíbe totalmente a celebração de contratos que não sejam livremente denunciáveis, mas para não permitir a alternativa, que é, eu vou arrendar uma casa e pronto, para garantir que fico algum tempo na casa, vou celebrar por 20 anos o contrato, ou peço para celebrar, é possível, as pessoas desde que definam as regras, o legislador, para desmotivar isso, ou para não permitir que as pessoas se deitem mão disso, vem dizer, celebrando tem que cumprir pelo menos uma terça parte do contrato. Quer dizer, eu vou fazer um contrato por 5 anos, sei que tenho que lá ficar, se a vida me correr mal, ou se me arrepender, ou se me surgir mal, tenho que cumprir pelo menos uma terça parte do contrato e só depois é que... E não concorda com isso? Não faz sentido. Porquê? Prende as pessoas às casas, é isso? Digamos, é uma vantagem ou uma desvantagem? Não é o prender as pessoas às casas, então, é não permitir que as pessoas criem um contrato que lhes permita a estabilidade. Alguma estabilidade. Porque assim, eu se faço um contrato por um ano, de 10 anos. Mas esteja lá 3, pelo menos. Se a vida me correr mal, tenho que pagar 4 anos de renda para me ir embora. Enquanto que até aqui... E não vejo porque é que isto... Então, mas qual é o objetivo de fazer um contrato de 20 anos para depois passar de um ano e ir embora? Também não faz muito sentido. Isso faz um contrato de um ano, não é? Ainda não consegui perceber qual é o seu ponto de vista. Ao fazer o contrato por 20 anos é para ter a garantia que durante 20 anos eu tenho uma casa de que posso dispor. Sim. Okay? E tenho os meus vizinhos, tenho a minha família. E o inquilino? Okay? O inquilino quer fazer o contrato, terem essa garantia, já que a lei não... E não tem que dar nada em troca? Só tem que ter benefícios, não tem que ter responsabilidades também? Em troca, paga o tempo que lá estiver, tem que dar 4 meses, 6 meses, 10 meses, tem que dar um pré-aviso, como até aqui a lei o fazia. Ou seja, o inquilino, quando faz um contrato desses, tem uma perspectiva. Tem, mas que pode ser ignorada. O proprietário também tem. Pronto, ou não? Está bem. Pronto, e então? Mas o proprietário... Mas é que eu não estou a perceber o seu ponto de vista. O que acho é que... mas o proprietário e o arrendatário até podem estabelecer isso. Não tem é que o legislador meter aí essa imposição. O legislador diz assim, fazendo um contrato desse, e obriga, as normas relativamente à cessação do contrato são obrigatórias, são imperativas, e portanto, obriga a que as partes não possam... Digamos, se o inquilino e o proprietário entendessem fazer um contrato, dizer assim, eu proprietário, prescindo do direito de denunciar este contrato, a não ser nestas circunstâncias, para fixar as circunstâncias. Isto a lei não lhe permite fazer. E para o inquilino, ter aqui alguma estabilidade... Agora, poderiam ter a tal alternativa, que é, fazemos por 20 anos. Mas se as condições de vida do inquilino mudarem, e até aqui a lei permitia dizer, ok, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano vou-me embora. Não, agora tem que... Artur, qual é a sua posição sobre isto? Bem, quer dizer, há uma coisa que é teoria e depois outra coisa que é prática, porque essas cláusulas podem muito bem estar lá, mas como é que nós vamos ser ressarcidos
A maior parte das vezes o inquilino não tem nada, não tem propriedade nenhuma, tem uns móveis, tem umas coisas assim do género. E depois outra coisa, quer dizer, não sei se há hoje inquilinos a querer fazer contratos de 20 anos. Hoje, quer dizer, 4 ou 5 anos é a duração, talvez, ou menos, 2 ou 3, de uma família no sentido que se dá hoje de união de facto. Quer dizer, a estabilidade da casa de morada de família ou qualquer coisa. Tudo Está a isto... generalizar demasiado. Não, ouça, é o que eu observo. Está-me a dizer que uma família não dura mais de 4 ou 5 anos e, portanto, não há arrendamentos de 10 anos. Não, estou a dizer que não vejo da parte da família interesse em fazer arrendamentos. Pode haver, depende. Pode haver. E também é verdade que a vida das pessoas muda muito, mas muitas vezes não é por isso, é por mudança de emprego ou por mudança de sítio de trabalho. Ora, não é? Pois, exatamente. E por isso... Bem, se não mudar, não teria o direito de defender uma estabilidade. Como princípio, tenho que dizer que sou favorável a que o inquilino possa, com algumas reservas, com alguns cuidados, pôr fim ao contrato. Porque essa é que é a grande vantagem do arrendamento. É ele poder telefonar e dizer, olha, daqui a 2 meses vou-me embora. Uhum. Isso é que é a grande vantagem do arrendamento e, portanto, de facto, tirar essa vantagem, de alguma maneira tirar essa vantagem, acho que é desvantajoso. E o proprietário também não tem aí nada a ganhar de muito significativo, é isso? Quer dizer, acho que isso faz parte do risco normal do negócio. Embora em alguns países as coisas sejam muito taxativas. Fez um contrato por um ano, tem que pagar É aquilo que estava a dizer, quer dizer, a garantia tem que ser para o inquilino e para o proprietário. O proprietário, quando faz um contrato de arrendamento a 10 anos, é porque tem a perspectiva que vai arrendar a 10 anos e se calhar... durante 10 anos não vai voltar a pôr a casa no mercado, claro, e se calhar que calculou uma renda, não sei o quê. Depois também tem que haver para o inquilino. Mas eu concordo, há coisas que eu não posso falar aqui, que faço parte da Comissão da Lei das Rendas, mas eu concordo que da parte legisladora, concordo em parte que se calhar, depois concretamente e na real, quando caímos na real, a lei às vezes pode não ser execuível. Eu acho que se calhar tem que haver, se uma família fica desempregada, não sei o quê, tem que haver algumas cláusulas que permitam algum regime de exceção. Algum regime de exceção, porque a lei é criada para... Senão só estamos a olhar para os inquilinos também, o proprietário também, quando a renda também tem uma perspectiva. O que é que adianta um inquilino arrendar a 20 anos e ele é que se vai manter lá eternamente e o proprietário não pode pôr fora? Não, também não pode ser assim. Se o inquilino pode ser e o proprietário não pode pôr fora, tem que ser recíproco. A lei tem que permitir o direito do proprietário e o direito do inquilino. A lei do arrendamento tem que ser feita mesmo para as pessoas, como o senhor disse há pouco. Mas para ter feito para as pessoas, nós temos que arranjar habitação a preços que as pessoas possam pagar. Isso é que é uma lei a pensar nas pessoas. A lei devia ser dirigida para o mercado. Porque esta alteração das rendas antigas, nós andamos aqui ainda hoje a discussão sempre à volta das rendas antigas. Mas sabe qual é a percentagem de rendas antigas? Agora, nós já tínhamos avançado. Não, sabe qual é a percentagem de rendas antigas das rendas que foram alteradas com esta legislação? Não chega a 20%. Muitas da vontade dos proprietários de atualizar a renda, muitas vezes os proprietários mandavam as cartas. Mas eu também disse muitas vezes que não as deviam mandar, porque a carência económica e a idade inviabilizava a grande percentagem. Também às vezes diz, Lima, não aceito que isso seja verdade. Não, mas eu digo porque é o mercado claramente não é. Claramente não é. Não tenho dados estatísticos, mas claramente isso não é. Primeiro, que a maior parte não tenham sido atualizados por virtude da carência económica, não é verdade, isso nem 10%. Os números do que foi atualizar e que não foi é que se pode chegar a uma conclusão. Assim, não vale a pena estarmos aqui a partir pedra. Esse é um processo que ainda não está mesmo acabado neste momento. Ainda há atualizações. Aliás, ainda há muitas atualizações. E não vão poder ser, como sabe, a questão da carência económica e a questão da idade faz... Impõe limites, não é? Exatamente. Portanto, e o que eu acho é que criou-se... Eu não estou a dizer que esta não é uma questão de justiça, volta ao mesmo. Eu acho é que eu tenho que defender o mercado e é isso que me interessa. Eu quero é que o mercado funcione, porque é bom para os proprietários, para os inquilinos e eu tenho um negócio a funcionar. Deixe-me só fazer uma observação. Primeiro, só observação, a idade não influencia em nada a determinação da renda. As pessoas com mais de 75 anos não influencia em nada a determinação da renda. Desculpe, Lima, mas a renda tem a ver com rendimento. Idade pode ter a ver com precarização do contrato. Uma pessoa com 90 anos ou com 30, com o mesmo rendimento, paga rigorosamente a mesma renda.
Sim. Agora, não é bem assim. É rigorosamente assim. Não pode passar para o regime começado. Não pode passar para o ENAVAL, é outra coisa, a transição, mas o valor da renda é rigorosamente o mesmo. Vai dar, não é? Agora, o que o Lima me diz é assim, quem quiser arrendar ou quem quiser ir viver para uma casa com alguma estabilidade, sem correr o risco daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, estar a procurar casa, só tem que comprar, porque pelo arrendamento não tem hipótese de criar uma ligação com aquele espaço estável. Mas tem que criar, senão não há futuro para o arrendamento. Tem que haver total liberdade de um e do outro. A questão das pessoas, o morador, criar as suas vinculações ao espaço, sejam elas de afeto, sejam de que natureza forem, sejam de vizinhança, essas não têm relevância. E, portanto, se quiser ter a certeza de que vai permanecer naquela casa enquanto quer, tem que comprar porque pelo arrendamento não vale a pena, porque este fanatismo ideológico não dá para dar nenhuma estabilidade. Já vamos regressar. O arrendamento turístico, já falámos dele aqui hoje um bocadinho, tem vindo a crescer. Vamos conhecer uma empresa que arrenda apartamentos no Chiado, em Lisboa, para quem vem em viagens de negócios ou para quem vem de férias. Casas totalmente equipadas em locais nobres da cidade de Lisboa para alugar a estrangeiros de várias nacionalidades. Este é o conceito da empresa de Paulo Barreiros. A empresa Portugal Rental Chiado Apartments começou há 6 anos. Tínhamos alguns contactos na área, eu trabalhava na área dos recursos humanos e tinha alguma dificuldade em colocar os meus expatriados das minhas empresas, em colocá-los por períodos muito curtos, porque não havia mercado, tinha que os colocar em hotéis. E isso pareceu uma ideia, e a ideia inicial até foi essa, basicamente era ligado às empresas. Vimos que havia outro grupo de estrangeiros que não seria interessante colocar nos nossos apartamentos, que são o mercado de férias. Quando começou a gerir este negócio, Paulo e o sócio tinham 3 apartamentos no Chiado, em Lisboa, e outros tantos no Estoril. Atualmente estão concentrados na zona do Chiado e contam com 13 apartamentos para alugar. Eu acho que os nossos clientes são diferentes dos clientes dos hotéis. Há diferenças. Os nossos clientes são clientes independentes, que já têm as coisas planeadas e não gostam de andar atrás do grupo. Não gostam de andar em excursões, não gostam de andar em visitas guiadas, como se vê um pouco pela rua acima e no bairro alto, com um guia com um papel na mão a dizer grupo não sei quantos. Até há 2 anos atrás, basicamente, eram clientes americanos, com estadias mais longas, mais longas eu digo 5 ou 7 noites. Nos últimos 2 anos, viu-se um aumento dos países com a economia em melhor estado. Ou seja, estamos a ver russos, estamos a ver chineses, que eram coisas que há 2 anos basicamente não víamos, nem ouvimos falar disso. Agora, este ano, apesar dos americanos continuarem a ser o nosso melhor cliente, os russos e os chineses têm aparecido bastante. O mercado angolano também tem tido cada vez mais expressão, segundo Paulo Barreiros. Estes escolhem os seus apartamentos do Chiado só com o propósito de virem às compras. Esta empresa pratica preços que podem ir de 80 € por um T1 a 220 € por noite para um T3 em época baixa. E apesar de se tratar de um produto direcionado para clientes de classe média alta, o negócio continua a crescer e a ter sucesso. Já falámos aqui um bocadinho da reabilitação, mas considero valer a pena perceber até que ponto é que a reabilitação poderia ter um outro papel também e um outro contributo no mercado de arrendamento. As políticas que têm sido seguidas até agora, José Paixão, para si, são as melhores ao nível da reabilitação ou era possível fazer outras coisas? Para além dos projetos, como aquele que é o seu projeto, que está a avançar e que são outro tipo de alternativas. Mas, de uma forma geral, a política de reabilitação tem sido favorável ao aumento do mercado de arrendamento, ao crescimento do mercado de arrendamento ou não? Sim, a minha opinião é que sim. Aqui no Porto, a Porto Vivo tem feito um bom trabalho, apesar de é preciso ser feito muito mais. E há aqui perspectivas agora com o novo quadro de apoio da União Europeia que era o que Luís falava há pouco, não é? Exatamente. Que, de facto, haja verbas afetas especificamente à reabilitação dos centros
históricos das cidades. Mas há pouco me dizia que muitas vezes estes investimentos são investimentos demasiado pesados e que era possível fazer a reabilitação de uma outra forma. Não, exatamente. Muitas vezes são pesados exatamente porque têm em mente um outro público-alvo que se calhar não se adapta a este centro de cidade. E o que muitas vezes acontece também é que temos lotes pequenos nos centros das cidades que se fundem para criar apartamentos de maiores dimensões que se calhar também não fazem sentido e não se ajustam a esta tipologia urbana. Ou seja, falta reabilitação para os segmentos mais baixos do mercado, é isso? Exatamente, é exatamente isso. E o Dr. Lima estava a referir exatamente isso, que o público que não tem acesso neste momento ao mercado de arrendamento é o público de classes médias baixas e, portanto, é preciso fazer uma reabilitação que tenha em mente exatamente esse segmento e não uma reabilitação... E então, porque é que ela não é feita assim? Provavelmente porque é negócio para muita gente, não é? Chegar a estes segmentos mais altos ou não? E falou o caso da CERU, na verdade, a CERU tem feito algum trabalho, mas deixe-me que lhe diga que aquilo que tem feito é dirigido não a este tipo de arrendamento de rendas a preços acessíveis. Quase todo o trabalho que a CERU fez foi dirigido ao mercado à venda, precisamente, foi incentivar aquilo que nós estávamos a falar aqui. À venda dessas casas. À venda dessas casas. Eu também não quero ser... Que não são vendáveis. Que não são vendáveis. Eu não quero deixar de ser justo de dizer isto. Não são vendáveis, estão paradas, não foram vendidas. A única Câmara que tem feito alguma coisa, que algum impacto, é a Câmara de Lisboa, mas também temos de ser justos. É que a Câmara de Lisboa tem uma particularidade, é que é detentora de quase todo o património, as casas são deles, e no Porto não acontece no Porto. Mas é a única Câmara que tem feito alguma coisa, mais na parte social, na parte da procura. O que nós queremos é que os jovens vão para o centro das cidades, e os jovens não vão comprar. Porque as casas que são vendidas, mesmo pela própria CERU, vejam o preço que são vendidas. Não são vendidas. Fica deserta a praça, digamos. A reabilitação que tem sido feita, como eu costumo dizer isto, não quero ser preconceituoso, mas tem sido feita dirigida a classes mais altas. Fora, não é? Reabilitar as casas. Não, pode ser, se calhar, para turístico, pode ser que é um nicho de mercado que se pode procurar, mas para aquilo que nós queríamos, recuperar os jovens para os centros das cidades, temos de ter uma intervenção completamente diferente. E nós estávamos a contar, o setor estava a contar, porque também não conta com mais nada, não temos mais nada, tirando reabilitação, arrendamento, nós não vemos mais nenhuma luz ao fundo do túnel. E com o último acordo que fizemos com o Governo, que foi público, o compromisso que se fez com o Governo em março, e foi-nos dito que havia aí uma série de verbas, nomeadamente para esta questão. E eu tenho muito medo, porque segundo me disseram, parece que elas que não vão vir, ou vão vir só cirurgicamente para determinadas áreas para a parte social. E se isso vier, mais uma vez, a reabilitação vai deixar outra vez... A nível nacional não há nenhum tipo de investimento nisso? É tudo dinheiro que vem da União Europeia? Para a reabilitação? E o que eu parece é que não era aquilo que nós estávamos a pensar ou aquilo que... Em termos de valores? Se não houver apoios para a reabilitação, deixe-me dizer isto. Se um particular ou um pequeno investidor não tem apoios para reabilitar, enquanto os pequenos investidores não tiverem apoios para reabilitar, nunca vai haver reabilitação. Uma pessoa que se quer reabilitar um imóvel que tem no centro da cidade e não tem apoios, e se for uma empresa XPT ou um fundo tem? Não. Não, eu não acredito nisto. E o Governo sabe disto, e o Governo concorda connosco nisto. Portanto, tem que se negociar e tem que haver apoios para isto, porque reabilitar, como eu disse, leva as pessoas para os centros das cidades, energeticamente não há deslocações, é bom para o turismo. Uma cidade reabilitada é extremamente atrativa. Dinâmica, não é? E depois tem uma coisa, é que o setor, um dos grandes... pelo mau sentido, o maior aumento de desemprego, quase o desemprego total, metade é do meu setor, da construção imobiliária. Portanto, se não haverá recuperação nunca do país, sem haver uma recuperação do setor da construção imobiliária. Devia ter havido um ajustamento, mas não houve um ajustamento, houve uma aniquilação. E se não houver uma recuperação do setor, todos nós não vamos recuperar. E nós precisávamos, se é preciso incentivar a reabilitação das cidades, e como dizem, se €1 investido em reabilitação pode ser transportado em 4 ou 5, como eu digo, mas como o meu colega disse, que há quem diga em 10, mas já vou por 4 ou 5, então tem que haver apoios. Sem apoios, não, porque fica muito mais barato fazer novo que reabilitar. Só que não tem o potencial de uma reabilitação. Fazer, não é? De novo. Qual é a sua posição sobre isto? E o papel que a reabilitação pode ter, José Fernandes Martins? Eu acho que esta lei saiu com o grande objetivo de revitalizar o mercado. As anteriores alterações ao arrendamento,
o objetivo era recuperar os centros, centros históricos, os centros das cidades, sobretudo de Lisboa e Porto. Era o objetivo que presidia, quer ao RAU, quer à primeira versão do NRAU. Infelizmente, isso não tem sido possível, ou pelo menos não tem sido realizado, e não tem sido claramente porque sem incentivo. E sem incentivo ao pequeno, ao proprietário, e não apenas aos fundos imobiliários. É impossível a reabilitação das cidades, sobretudo dos seus centros, porque é muitíssimo mais caro reabilitar do que construir de novo, e construir a ilha para Valongo, ou para Matosinhos, ou para a periferia, o dormitório, acaba por ficar... E até porque já temos as autoestradas construídas, também é fácil sair das cidades. E, portanto, o próprio Porto Vivo, os edifícios que recuperou no centro do Porto, pelo menos em Mouzinho da Silveira, estão há 2 ou 3 anos. Mas se me permite, eu não quero estar aqui a ser o advogado da Porto Vivo, mas de facto a Porto Vivo não fez só um investimento direto, também tem aqui um papel de mediação, de facilitação, de agilização do processo, que muitas vezes era um processo burocrático na reabilitação, com todas as condicionantes e todos os entraves que eram colocados. E, portanto, também há esse mérito da Porto Vivo em facilitar todo o processo, e mesmo as licenças são bonificadas, sendo dirigidas para obras de reabilitação. Portanto, o papel da Porto Vivo, de facto, eu acho que sim, que houve algum erro estratégico na definição aquele edifício do público de Mouzinho da Silveira continua por mas o facto é que também os novos projetos da Porto Vivo, nomeadamente que incidem sobre o Morro da Sé, que é provavelmente a zona mais problemática do centro da cidade do Porto, são projetos de uma forte pendente social. Portanto, estamos a falar de residências para estudantes, estamos a falar de lares de idosos e, portanto, existe de facto aqui alguma correção na trajetória de desenvolvimento de projetos da Porto Vivo. A minha observação nem era censura e é louvável. Eu acho que efetivamente a atuação da Porto Vivo é louvável a todos os títulos, mas mesmo com essas após de ajuda, não conseguiu recuperar, por exemplo, o prédio de Mouzinho da Silveira a preços que o mercado suporte. Foi a asta pública e ficou deserta 2 ou 3 vezes, não é? Mas é um exemplo único? Não foi a única... Exatamente, temos o exemplo da Praça de Carlos Alberto, por exemplo. E também temos que ver temos que ser justos, é que a Porto Vivo teve que adquirir, por exemplo, os imóveis. E que eu falei, por exemplo, a Câmara de Lisboa, os imóveis são deles. A circunstância também é preciso perceber que sem obras não se faz omelete. A Porto Vivo também... Agora, temos que pensar para a questão de futuro. Já sabemos que o mercado da reabilitação à procura é outro tipo de mercado, não é para a compra-venda, é para procurar o mercado de arrendamento, até criando investidores que adquirem à Porto Vivo, ou seja, quem for. A Câmara de Lisboa tem um projeto que eu acho extremamente interessante. Reabilita agora, pago depois. Eu levei uma série de investidores há cerca de 1 mês e meio a Lisboa e eles interessaram-se por isto. Portanto, tem a criar condições. Diz-me assim, mas a Câmara de Lisboa é fácil porque são donos dos imóveis. Claro, e aqui no Porto tem que se procurar ver com o Estado tem que ter uma intervenção muito maior e tem que investir. O próprio Estado tem que... Pode não haver dinheiro, mas para isto tem que haver dinheiro, porque o Estado vai gastar em subsídios de emprego, vai gastar nas pessoas depois não terem casa para arrendar. Neste momento temos famílias a juntarem-se e arrendar uma casa, uma coisa que não existia. A partilhar a mesma casa. Isso já acontece com frequência? Já acontece com alguma frequência, mas acima de tudo, que para mim é aquilo que eu não acreditei, já não é da minha geração, era que quando se casava procurava ser um espaço próprio. E hoje em dia isto está completamente alterado, porque os jovens não têm condições para arrendar sequer. Estão a viver com os pais. Já chegam os pais de determinada data. Muitas vezes a voltar. E a voltar, e outros que não... E há este caso das famílias, que até muitas vezes nós só descobrimos isso, essa informação foi nossa, só descobrimos mais tarde que as pessoas até têm vergonha. Nós só descobrimos isto depois, porque quando só aparece uma família. Depois, mais tarde, é que o proprietário vem ter connosco e que nos diz. E vou dizer, os proprietários têm aceito, porque é melhor, no fundo, que tem ali um rendimento maior.
se calhar até vão para os proprietários, vai ocupar mais a casa, mas paciência. No fundo, o que os proprietários querem é ter a rentabilidade. A renda da família subiu e, portanto, a possibilidade... Pois, acaba por aceitar, mas no fundo até o proprietário podia despejar, mas nunca porque o faz. Porque essas situações muitas vezes não são claras. Não são, e as próprias... As pessoas têm vergonha. As pessoas têm vergonha. As pessoas têm vergonha de nos dizer a nós que só têm 200 euros para uma casa para arrendar. Mas como é que há de ter mais? Se ela tem um rendimento de 600 euros por mês ou 700, tanta gente, como é que pode pagar mais de 20 ou 30%? 20 ou 30% sobre 600 dá 120. Não há casas. O Estado tem que ter noção de uma coisa. O Estado até há 10 anos fazia habitação social. E desde há 10 anos que não faz habitação social. As famílias estão completamente desprotegidas. Tem que subsidiar, de alguma maneira, apoiar, e para isso tem que haver dinheiro, porque vai ter mais receita de impostos, porque o mercado passa a ser outro, em vez de ser 20% do mercado de arrendamento, passa a ser 30% ou 40%, também tem mais incentivos. São contas muito elaboradas para os nossos governantes, e se pensar nos efeitos multiplicadores. Mas se não fizerem, daqui a um ano vamos estar aqui neste programa... É crime neoliberal. Mas se não fizerem, daqui a um ano vamos estar aqui neste programa a falar sobre o mesmo tema. Isto faz-me lembrar a reabilitação. Vamos falar de certeza sobre o mesmo tema mais vezes. Há 3 anos quase todos os fóruns mais importantes de imobiliário falam sobre reabilitação, e este ano, no fórum do Salão Imobiliário de Lisboa, mais uma vez falou sobre reabilitação. Eu disse que é o último ano, e este ano eu fui o Presidente da Comissão Organizadora. Se para o ano falarmos de reabilitação sem eu acreditar na reabilitação, eu acredito que é o que não vou estar presente. Artur Soares Alves, qual é a sua visão sobre a questão da reabilitação e as políticas de reabilitação que têm sido postas em prática? Bem, tenho que dizer, talvez de uma voz dissonante, eu gosto pouco de ver o Estado metido em negócios. Porque as casas devem ser reabilitadas, ou devem ser arranjadas, ou reparadas, ou qualquer coisa, com aquilo que elas rendem. Portanto, eu, quando vejo o Estado meter-se nessas coisas, porque depois atrás disso vêm burocracias brutais, e depois não admira que os custos sejam o que são, porque só a parte de burocracia imagino o que deve absorver. É verdade que nós temos uma situação especial neste momento. Temos os proprietários descapitalizados. Quer dizer, eles agora começaram a receber uma renda, enfim, melhor, mas até conseguirem acumular dinheiro para fazer a reabilitação. Em todo o caso, eu penso que isso deve ser uma matéria que pode ser apoiada, mas que deve ser fortemente deixada portanto, aos proprietários e à iniciativa dos proprietários. Eu dou este exemplo que estas tende a ser... organizações e entidades que se criaram para reabilitar, muitas delas têm precisamente também a ver com esse fator, que é o facto de os próprios proprietários não reabilitarem as casas. Há bocado falei da fiscalidade, agora seja por não poderem, seja por não quererem, isso depois haverá as duas situações provavelmente, não é? Das CERUs, também do assunto sobre o qual eu, numa devida altura, escrevi um ensaio, e de facto o proprietário nas CERUs, ele quando diz que tem que adquirir ao proprietário, quer dizer, o proprietário aceita o dinheiro, porque o processo está construído de tal maneira que o proprietário não tem direitos. Se lhe cai isto no caso das CERUs, depois as leis mais recentes eu não conheço, mas se o prédio dele é vítima de ataque, não pode fazer nada, tem disposições perfeitamente, coisas de legislações que a gente pensava que já tinham desaparecido, que eram para aí coisas dos anos 30 ou qualquer coisa que tinham desaparecido, mas que retiram completamente ao proprietário qualquer propriedade sobre o imóvel. Mas desculpe... Estava a falar sobre a política de reabilitação, já percebi que é contra a política de reabilitação, não é? E contra o facto de se fazer intervenção... Numa parte excepcional, como política excepcional, não sou contra, porque de facto não há maneira nenhuma dos proprietários poderem reabilitar... Mas, claro que é preciso depois cuidar... Mas devia ser contra as condições para os proprietários, já percebi que também não está satisfeito com as condições que são dadas aos proprietários nessas circunstâncias. Eu nunca passei diretamente por isso, mas eu ouço falar tanta coisa, tanta burocracia, Eu dou este exemplo porque é um exemplo que penso que hoje em dia já nem... Mas porque é muito significativo. Um proprietário em Lisboa que teve que mudar o telhado porque a telha não era a telha... Um telhado que só se via de helicóptero.
Quer dizer, não se via de lado nenhum. Mas foram lá à inspeção e viu que a telha não era a telha que se usava na altura em que o prédio foi construído. E, portanto, ele teve que atirar aquela telha fora, não sei como é que foi. Mudar um telhado é uma coisa caríssima. O exemplo dando a entender que haverá exageros em algumas circunstâncias, não é? Não, aqui há muitos exageros em muitas circunstâncias. Muito bem. Estamos quase no final. Quem é que quer acrescentar coisas, Só quero Luís? dizer que se os proprietários não tiverem apoios, não vai haver reabilitação. É que neste momento não tem nenhum apoio. Um proprietário particular neste momento não consegue aceder. Eu não digo a fundo perdido. Eu digo é que os proprietários estão descapitalizados e quem saiu para estar na frente dos proprietários estão descapitalizados e se não tiverem apoios, nomeadamente de fundos, como eu disse, não é fundo perdido. E neste momento um proprietário, se quiser ir à banca e disser que eu tenho um projeto de reabilitação para investir, tudo que seja ligado ao imobiliário não tem apoios. Muito bem. Quer acrescentar alguma coisa? Não vale a pena ajudarmos os proprietários se não ajudarmos os potenciais arrendatários, se não ajudarmos a sociedade. No fundo, é assim, se as pessoas não tiverem a sua qualidade de vida mais prejudicada do que aquilo que têm tido, eventualmente poderão ter algumas condições. Agora, continuando este agravamento da situação económica, é óbvio que os arrendatários, ou os potenciais arrendatários, continuarão a refugiar-se em casa dos pais ou dos filhos, conforme as circunstâncias. Artur, quer acrescentar mais alguma informação ou não? Vamos falar só mais um bocadinho desse projeto, porque esse projeto, não sei se me contou logo no início, isso foi uma ideia sua, que depois foi acarinhada e que se ganhou uma candidatura, não é? Exatamente, foi uma ideia que nós apresentámos a concurso, que era um concurso promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, destinado a portugueses na diáspora, com o objetivo de os convocar de regresso a Portugal. Eu era o caso de um imigrante, estive fora 12 anos e vi neste concurso uma oportunidade para apresentar uma proposta e para regressar e para a pôr em prática. Estava onde? Estava na Áustria, mas já tinha passado pelos Estados Unidos, por Inglaterra, pela Holanda, por cidades onde os centros são os seus principais motores da economia, não é? Eu sempre vivi nos centros das cidades e sempre que regressava ao Porto era deparado com uma realidade que não percebia, não compreendia porque é que a zona mais privilegiada, a zona mais histórica e com mais valor era aquela que era mais negligenciada e por isso apresentei este projeto à Gulbenkian, valeu-lhe o prémio e desde então que... Cá está a pô-lo em prática, não é? Exatamente. E a ideia é que ele avance e se tiver sucesso que seja um modelo que possa ser posto em prática noutras cidades. Exatamente. Nesta fase já estamos em obra, estamos a reabilitar este primeiro edifício, já mobilizámos o apoio de uma rede crescente e alargada de empresas e de atores da sociedade e o objetivo é que em conjunto consigamos realizar primeiro esta reabilitação e depois ajustar o modelo para que ele possa também ser viável e execuível a uma escala primeiro maior na cidade, mas depois também válida a outras cidades. Transposto para outras cidades. Exatamente. Boa sorte então. Muito obrigado. Muito obrigado aos quatro. Na resposta dos parceiros de hoje vamos saber mais sobre as 9ª Jornadas de Arte e Ciência da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa do Porto. É professora da Escola das Artes e é coordenadora também dos mestrados da área de Arte e Restauro da Escola de Artes da Universidade Católica Portuguesa, certo? Certo. E vamos falar destas jornadas de arte e ciência que estão ligadas precisamente à Universidade e, imagino eu, ao seu departamento também, não é? Exatamente. E ao meu centro de investigação. Portanto, é a nona edição de umas jornadas que começaram já, portanto, na Escola das Artes em 2004. São anuais, portanto. Começaram por ser bianuais. Neste momento passamos ao regime de anualidade. Como é que elas nasceram, Eduarda? Qual era a ideia destas jornadas? A ideia destas jornadas era, portanto, fazer, digamos assim, estabelecer uma ligação entre a comunidade dos conservadores restauradores e a investigação. Portanto, elas destinam-se a divulgar a investigação que é feita na área da conservação e restauro. Esta edição, em concreto, tem um significado muito particular pelo tema, pelo homenageado e também pelos parceiros. Conte-me.
Portanto, são as nonas, portanto, o que para nós é muito importante em termos de Escola das Artes, visto que significa que desde 2004 conseguimos criar uma tradição. As jornadas, não é? E até dinamizá-las cada vez mais. Exatamente. O tema é sobre a conservação preventiva, que é um assunto que no âmbito da conservação e restauro, e portanto a conservação do património e até da reabilitação, de que se esteve aqui tanto a falar ainda hoje, foi muito menosprezado e demorou muito a ser entendido pelo setor cultural e mesmo pelos profissionais. Começamos agora a ter... Conservação preventiva é o quê? É o trabalho que se faz para evitar que uma determinada obra se degrade? Exatamente. É para prevenir a degradação, porque quando chegamos à degradação já estamos no restauro. Portanto, que é aquilo que efetivamente fica muito mais caro e tem uma intervenção direta sobre a obra. A conservação preventiva normalmente reporta-se ao conjunto de medidas que, na prática, se tomam, quer no contexto, pode ser no contexto da obra ou do monumento, pode ser fora dele. Portanto, mas é para prevenir, digamos assim, ou para atrasar, prevenir... A degradação, claro. Prevenir por completo nunca conseguimos, claro. Mas atrasar a degradação. E porquê que acharam que esse tema era um tema importante a tratar nesta altura? É um tema importante a tratar nesta altura. É uma área que é mais descurada ou à qual se dá menos atenção ou não? É uma área, ela acaba por ser menos descurada porque foi mal entendida e, portanto, teve uma evolução muito peculiar no âmbito da conservação e restauro. Portugal ainda é um país onde a maior parte das pessoas que se interessa por conservação e restauro, e eu já há longos anos que dou aulas na licenciatura no primeiro ano, portanto apanho os alunos, portanto, recebo-os com as expectativas e percebo perfeitamente isso, querem sempre meter logo a mão na obra. Restauro, não é? Exatamente. O restauro é... Pronto, é muito importante isso, mas... É talvez aquilo que é mais visível de todo este processo de trabalho. É muito apelativo. A conservação preventiva tem vindo, digamos assim, a sedimentar-se, a crescer e, portanto, a criar algum interesse. E, portanto, é preciso torná-la atrativa também, não é? E é preciso, sobretudo, divulgá-la entre a comunidade dos conservadores-restauradores, que neste momento, portanto, a formação é já uma formação de nível académico, o que não tivemos ao longo dos anos 80. E então, e quem é que vão homenagear? Alguém que está ligado a esta área em concreto? Em concreto, o pai da conservação preventiva, podemos assim dizer, em Portugal, que é o engenheiro Luís Elias Casanovas, que começou desde a década de 50, trouxe as primeiras ideias de conservação preventiva, trabalhou imenso em toda a rede nacional de museus, conhece os problemas dos museus como ninguém, foi a primeira pessoa a falar de planos de conservação preventiva, que é uma coisa que hoje já se começa efetivamente a implementar, aliás, nomeadamente até a própria Direção-Geral de Património Cultural. E, portanto, fazia todo sentido porque... é uma forma de divulgar o trabalho dele e a obra dele, não é? E até porque ele é colaborador, foi docente da escola, ainda é docente da escola, dentro das limitações da idade, de 87 anos, não é? E é colaborador do nosso Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, o CITAR. Portanto, tem uma longa tradição com a escola. Eu, pessoalmente, já o conhecia fora da escola. Muito bem. Agora, essas jornadas vão acontecer aonde? Na Escola das Artes. São 2 dias, não é? São 2 dias. Sexta e sábado, portanto, amanhã e depois da manhã. E são abertas a toda a gente? Os nossos eventos são abertos a toda a gente. Obviamente que se destinam, portanto, os conteúdos destinam-se a um público... Quando formos para lá, elas já aconteceram. Quando este programa for para o ar, as jornadas já aconteceram. Pois é, provável. É só para se localizar. Mas elas são este trabalho é dirigido a quem, das jornadas? É mais aos especialistas, a estudantes ou à população em geral? Este trabalho é dirigido à população em geral, que queira acompanhar, pode participar na medida em que há pequenas coisas que nós nas nossas casas podemos fazer para prevenir a degradação daquilo que se calhar dali a 20 ou 30 anos vamos considerar que é património. Sim. Mas claro que tem um objetivo prioritário. Trabalho tem a ver, é para os técnicos, é para os técnicos e é também para estudantes de outras áreas, porque queremos perfeitamente fazer pontos interdisciplinares com a arquitetura, com a museologia, para além da conservação e restauro, muito bem. Com a engenharia. Eduarda Vieira, muito obrigada por ter vindo conversar connosco sobre o restauro e também sobre a conservação preventiva. Aprendi imenso sobre isso, nem sabia que isso existia, está a ver? Bom. E boa sorte também para o vosso trabalho e que as jornadas continuem. E agora vamos abrir a agenda para as outras ações dos parceiros da sociedade civil. A construção do lugar é um convite à compreensão da evolução histórica e arquitetónica do edifício que acolhe o Fórum Eugénio de Almeida e da relação com o espaço urbano envolvente.
Uma viagem por 5 séculos de história que pode ser visitada até março de 2014. Um protocolo estabelecido entre a Parcas de Sintra e a Direção-Geral do Património Cultural enriqueceu ainda mais o espólio da exposição permanente Vitrais e Vidros, patente no Palácio da Pena desde 2011. São 12 peças de vidro europeu produzidos entre os séculos XV e XVII que pertenciam ao rei Dom Fernando II. Está patente até janeiro de 2014 no Centro Cultural de Cascais a exposição Picasso Gráfico. Composta por 24 gravuras de grande formato do pintor espanhol, esta é a primeira apresentação mundial destas obras, seguindo-se a Portugal uma itinerância internacional. A exposição é de entrada gratuita. O Jardim Botânico de Lisboa oferece todas as segundas e quartas-feiras aulas regulares de Qigong terapêutico, um ramo da medicina tradicional chinesa que surgiu há mais de 3.000 anos e que se baseia numa série de movimentos e posturas inspirados na natureza e em vários animais que procuram o relaxamento do corpo e da mente, bem como o aumento da concentração e da criatividade. O Museu Nacional de Arte Antiga recebe a exposição Francisco de Goya e Lucientes, retratos de Carlos IV, rei de Espanha, e de Maria Luísa de Parma, rainha de Espanha. Uma excelente ocasião para apreciar o gênio de um pintor raramente visto em Portugal. Patente até janeiro de 2014. Estamos a fechar o programa de hoje dedicado ao arrendamento em Portugal, ao mercado de arrendamento. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Estará o país preparado para cuidar e dar qualidade de vida a uma população cada vez mais velha, mais envelhecida? É este o tema que lhe propomos para a próxima Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós. Até amanhã.